Existe uma pergunta que o Brasil nunca fez de verdade. Não porque a resposta seja difícil, mas porque ela é incômoda. Desde 2002, o país que criou o futebol mais bonito do mundo, que formou mais jogadores do que qualquer outra nação, que exporta talento para os melhores clubes do planeta, não consegue ganhar uma Copa do Mundo. 24 anos, 6 edições. Gerações inteiras de jogadores excepcionais que chegaram, foram cobrados como nenhum outro atleta no mundo é cobrado e voltaram para casa sem o título. E a explicação que o país sempre encontrou foi técnica. Faltou um centroavante de área. O técnico errou a escalação. O adversário teve sorte. A arbitragem prejudicou. O grupo não estava integrado taticamente. Essas explicações são confortáveis porque mantêm o problema no lugar onde todo mundo sabe procurar. Dentro do campo, dentro da prancheta, dentro da formação. Mas e se o problema nunca tiver estado ali? E se existir uma camada que antecede qualquer decisão tática, qualquer convocação, qualquer sistema de jogo, uma camada que determina o que acontece com um ser humano, quando o peso de 50 milhões de expectativas pousa sobre seus ombros ao mesmo tempo? Esse vídeo não é sobre a parte técnica do futebol. É sobre o que acontece dentro da mente de um atleta quando a pressão ultrapassa um certo limiar. E sobre o que as seleções que venceram a Copa do Mundo sabiam sobre isso que o Brasil ainda não aprendeu. Antes de qualquer coisa, é preciso estabelecer uma distinção que a maioria das pessoas nunca faz, mas que muda completamente como você entende o esporte de alto nível. Existe uma diferença fundamental entre talento e desempenho sob pressão extrema, e esses dois fenômenos não são apenas diferentes em grau, são diferentes em natureza. Talento é o que um atleta produz em condições controladas. É o que aparece no treino, nos jogos de clube, nos amistosos, nas eliminatórias. É a expressão do potencial em ambientes onde a pressão, apesar de existir, tem um teto. Ninguém discute sobre isso, né? O Brasil tem talento em abundância. Isso está fora de questão. Desempenho sob pressão extrema é outro fenômeno completamente diferente. Ele acontece quando o ambiente externo, expectativa, cobrança histórica, simbolismo nacional, ultrapassa um limiar psicológico e começa a interferir diretamente nos processos cognitivos que controlam a execução motora e a tomada de decisão do atleta. É quando o que deveria ser automático passa a ser consciente. É quando o atleta que chutou pênaltis 17 mil vezes na vida, de repente começa a pensar na mecânica do chute e erra. Existe um fenômeno bem documentado na psicologia do esporte que atende pelo nome de choking, o estrangulamento de performance sob pressão. É a queda brusca de desempenho de um atleta sob forte pressão. Ocorre quando a ansiedade aumenta e o cérebro passa a focar conscientemente em movimentos que deveriam ser automáticos, bloqueando a fluidez da ação. Mas o Brasil confunde sistematicamente talento e desempenho sob pressão. Toda análise pré-copa é feita no nível do talento. Quem vai ser convocado, qual a qualidade técnica do grupo, como o time vai se comportar taticamente. Mas a Copa do Mundo, especialmente para o Brasil, não é disputada nesse nível. Ela é disputada num nível que a psicologia do esporte estuda há décadas e que o senso comum ainda não conseguiu incorporar de verdade. A pergunta que este vídeo vai investigar não é: o Brasil tem jogadores bons o suficiente? Porque a resposta para essa pergunta é obviamente sim. A pergunta é: o Brasil tem uma estrutura psicológica coletiva capaz de sustentar o peso de ser o Brasil numa Copa do Mundo? Para entender o que o Brasil precisa, o caminho mais honesto não é especular sobre o futuro, é olhar para o passado e perguntar o que os campeões tinham em comum, principalmente na questão psicológica. O jogador de futebol de elite de 2026 não é a mesma figura do jogador de 2002, e não é a mesma figura do jogador de 1970. Durante décadas, o futebol foi para sua maioria dos atletas o único caminho possível para uma vida que de outra forma seria de escassez. A fome de vencer não era uma metáfora. Era, em muitos casos, a expressão direta de uma necessidade real de ascensão, de pertencimento, de prova de valor num mundo que não oferecia muitas outras saídas. Hoje, os principais convocados da seleção brasileira não são atletas que precisam vencer uma Copa do Mundo para transformar suas vidas. São marcas, são empresas, são figuras cujo patrimônio financeiro, cuja influência e estabilidade de vida estão completamente dissociados do que acontece dentro de campo. Um jogador que ganha dezenas de milhões de euros por ano, que tem contratos publicitários globais, que constrói sua identidade pública como um produto independente do clube em que joga. Esse jogador não acorda de manhã com a mesma fome que acordava o garoto que precisava do futebol para existir. Isso não é um julgamento moral. É uma observação psicológica com respaldo científico sólido. A teoria da autodeterminação,
desenvolvida pelos pesquisadores ao longo de décadas, descreve dois tipos fundamentais de motivação. A motivação intrínseca, que é o desejo de realizar uma atividade pelo valor que ela tem em si mesma, pela satisfação de vencer, pelo prazer da competição, pela necessidade de provar algo a si mesmo. E a motivação extrínseca, que é o desejo de realizar uma atividade pelos benefícios que ela proporciona externamente, como dinheiro, status e reconhecimento. O que a pesquisa demonstrou, de forma replicada em contextos esportivos ao longo de décadas, é que quando as recompensas externas já foram obtidas em abundância, elas não apenas param de motivar, elas frequentemente corroem a motivação intrínseca que existia antes. Um atleta que jogava com fome porque precisava chegar a algum lugar, quando chega, precisa encontrar uma nova fonte de motivação interna para continuar operando no mesmo nível. E essa transição não é automática, ela precisa ser construída conscientemente, muitos não conseguem. E fazendo uma análise com honestidade, 3 exemplos se destacam com uma clareza que vai além da coincidência. A Alemanha, que venceu o Brasil por 7-1 em 2014, não era o time mais talentoso daquela Copa. Não tinha o melhor jogador do mundo em seus quadros, não tinha a estrela mais cara do mercado. O que ela tinha era algo que a maioria das análises ignorou completamente na época. Uma identidade coletiva construída sistematicamente ao longo de mais de uma década. Depois do fracasso devastador na Eurocopa de 2000, quando a Alemanha foi eliminada na fase de grupos, humilhada diante de toda a Europa, a Federação Alemã tomou uma decisão que não rendia manchete nenhuma. Reformular completamente o processo de formação de atletas em todo o país, com uma filosofia de jogo unificada que seria ensinada desde as categorias de base. Não era sobre contratar estrelas, era sobre criar uma geração inteira que pensasse da mesma forma, se movesse da mesma forma, entendesse o jogo da mesma forma. A psicologia do esporte tem um nome preciso para o que a Alemanha construiu: coesão de tarefa. Ela se distingue da coesão social, que é simplesmente gostar dos companheiros, porque está centrada no alinhamento em torno de um objetivo e de um método compartilhados. A coesão de tarefa tem impacto direto e consistente sobre a performance em situações de alta pressão, independentemente de quem são os indivíduos que compõem o grupo. O que a Alemanha demonstrou em 2014 foi um time onde nenhum jogador era insubstituível, porque o sistema era a identidade, não as peças. E um time assim não entra em colapso quando a pressão chega, porque a pressão não encontra egos isolados para derrubar, ela encontra um organismo. Mas a França de 2018 tinha constelações. Mbappé, aos 19 anos, já era reconhecido como o herdeiro mais óbvio do futebol mundial. Griezmann era o melhor jogador da Europa naquele momento. Pogba carregava o peso de uma geração inteira de expectativas. E ainda assim, o que aquele time produziu não foi uma competição de egos. Foi uma das expressões mais coesas de futebol coletivo que uma Copa do Mundo já viu. Isso não aconteceu por acidente e não aconteceu por causa da qualidade individual dos jogadores. Aconteceu por causa de uma arquitetura psicológica deliberada que o técnico Didier Deschamps construiu no vestiário ao longo de anos. Deschamps era um técnico que tinha a capacidade de criar um ambiente onde estrelas de primeiro nível aceitavam papéis que não correspondiam ao seu status individual, e faziam isso não por obrigação, mas porque a cultura do grupo tornava esse sacrifício significativo. Um dos centroavantes mais eficientes da Europa jogou a Copa inteira sem fazer um gol, disputando lances que criavam espaço para outros brilharem, e foi eleito um dos melhores jogadores do torneio por seus companheiros. Isso é o resultado de um clima motivacional específico que a psicologia do esporte descreve como orientação para a mestria. Um ambiente onde o grupo recompensa o esforço coletivo, a contribuição para o sistema, o sacrifício pelo resultado, em vez de recompensar a exibição individual e a performance pessoal. E aqui é preciso notar algo que conecta diretamente com o ponto levantado antes. Num grupo de atletas altamente bem-sucedidos financeiramente, todos eles marcas globais, todos eles com vidas estabelecidas muito além do que qualquer título poderia oferecer, a única forma de reanimar uma motivação genuinamente intrínseca é criar uma cultura interna, onde o coletivo ofereça algo que o dinheiro e o status individual não conseguem dar. Pertencimento, propósito compartilhado, a sensação de fazer parte de algo maior do que si mesmo. A seleção francesa construiu exatamente isso. E foi o que permitiu que jogadores que não precisavam de nada jogassem como se precisassem de tudo. O caso argentino é o mais importante para entender o Brasil, porque a Argentina carregava exatamente o mesmo tipo de fardo psicológico que o Brasil carrega. Uma expectativa nacional de dimensões quase míticas, uma geração que havia falhado repetidamente nas maiores ocasiões e um jogador sobre quem o peso dessa expectativa havia desabado durante décadas. Messi perdeu a Copa do Mundo de 2014 na final.
Perdeu a Copa América de 2015 na final. Perdeu a Copa América de 2016 na final. Em cada uma dessas derrotas, a narrativa pública foi a mesma. Ele é grande, mas não é Maradona. Ele é extraordinário, mas não entrega quando o país mais precisa. Esse tipo de narrativa, repetida por anos, absorvida pelo atleta, internalizada como parte da própria identidade, cria o que a psicologia chama a consciência constante de que existe uma expectativa que você pode não conseguir cumprir. E essa consciência por si só compromete a performance. O que mudou na Argentina de 2022 foi o estado psicológico de Messi e como esse estado se propagou para o time inteiro. Era essencialmente o mesmo grupo que havia perdido antes. Em entrevistas antes do torneio, houve uma virada de chave. Messi disse que havia feito as pazes com a possibilidade de não ganhar, que havia decidido desfrutar daquela Copa, independentemente do resultado, que jogaria livre. Quando o cérebro percebe uma situação como ameaça, o sistema nervoso autônomo produz uma resposta que contrai os recursos cognitivos, eleva o cortisol e prejudica o processamento fino necessário para decisões rápidas sob pressão. Quando a mesma situação é encarada como desafio e não ameaça, a resposta fisiológica muda. Os recursos se expandem, a adrenalina funciona como combustível em vez de obstáculo, e o atleta opera em estado de flow, automático, presente, preciso. E o que poucos percebem é que, para Messi, essa libertação também tinha uma dimensão motivacional. Aos 35 anos, com tudo que havia conquistado no clube, ele não precisava da Copa para nada que o dinheiro ou o reconhecimento pudessem oferecer. O que ele encontrou foi algo diferente, uma motivação que transcendia o externo. Era a última chance de ser o jogador que ele sabia que podia ser. Era pessoal, íntimo e intransferível. Dibu Martínez defendendo pênaltis com uma frieza calculada que beira o bizarro. De Paul correndo cada lance como se fosse o último da sua vida. Um time inteiro que havia transformado décadas de pressão acumulada em algo que alimentava sua performance em vez de travá-la. 3 seleções diferentes. 3 contextos diferentes, 3 estilos de jogo diferentes, mas os 3 caminhos chegaram ao mesmo lugar. Coesão de tarefa, cultura de grupo orientada para o coletivo e a capacidade de converter pressão e motivação intrínseca em performance, mesmo quando tudo externamente já estava conquistado. Nenhum desses elementos é técnico, todos eles são psicológicos e todos eles são construídos, não surgem naturalmente do talento nem do sucesso financeiro. A paralisia pelo peso da expectativa e o esvaziamento da fome depois da conquista são exatamente os 2 maiores obstáculos para um atleta de elite que já chegou ao topo. E o jogador brasileiro que chega a uma Copa do Mundo em 2026 enfrenta os 2 simultaneamente. Enfrenta o peso de ser o Brasil, com tudo que esse peso representa historicamente. E enfrenta a questão silenciosa de se ainda tem dentro de si uma razão genuinamente intrínseca para correr aquele último metro quando o corpo já não aguenta. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. O Brasil de 2026 tem ingredientes que não tinha em Copas anteriores. Tem Ancelotti, que construiu ao longo de décadas uma reputação de gestor de vestiários extraordinário. Alguém que sabe criar ambientes onde estrelas com identidades maiores do que os clubes onde jogam ainda conseguem operar coletivamente com um propósito compartilhado. Tem jovens com fome real, ainda não embotada pelo sucesso. E tem a possibilidade de que os veteranos que mais sofreram com o peso da expectativa e que mais têm para provar a si mesmos, não ao mundo, chegam agora num ponto onde esse peso pode se converter em liberdade. Mas agora você tem as ferramentas para observar essa Copa de uma forma diferente. Não apenas o que acontece dentro do campo, mas o que está acontecendo dentro das mentes das pessoas que jogam nele. E se essas mentes chegam leves ou carregadas, com fome ou saciadas. Essa camada, uma vez que você aprende a se enxergar, não desaparece mais. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários.